queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na presença poderosa do Senhor, aqui com vocês no canal do Reino em Pauta, trazendo uma palavra de vida até o seu coração. Muito obrigado pela sua presença, comunhão, muito obrigado pelos seus likes, por você compartilhar o nosso canal e também se inscrever nele. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever rapidinho. Você vai participar desse ministério, dessas reflexões matinais em que todos os dias é liberada. Queridos, nós continuamos fazendo uma série escatológica e agora sobre o tema As Duas Testemunhas, o milênio, prisão e destruição do inimigo. É muito importante, queridos, nesses dias, atentar com mais diligência para as coisas reveladas. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. E junto com ele nós temos os profetas que profetizaram também, levando essa palavra revelada do final dos tempos. E eu me lembro, queridos, de ter falado nas últimas reflexões, eu falei sobre a divisão do livro de Apocalipse. Apocalipse, ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 22. Portanto, a última reflexão, eu falei sobre o último tema, sobre 7 trombetas. Falei sobre a pregação do Evangelho do Reino, o último avivamento. Sétima trombeta, nós entendemos, eu esclareci para os irmãos lá, que vai acontecer no final do segundo 3 anos e meio, isto é, totalizando 7 anos previsto na palavra. Aleluia! E que também diz respeito à última semana profetizada por Daniel. Muito bem, partindo desse princípio, eu quero então ler com os amados o capítulo 11 de Apocalipse, que fala acerca das duas testemunhas. Capítulo 11, ele inicia dizendo assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. E irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma, e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles o sopro da vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu, que lhe disse: subam para cá.
e eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquele dia, naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade sumiu, ou ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. Meus amados, eu vou iniciar por aqui, nessa primeira reflexão. É muito importante atentar para aquilo que Deus quer falar conosco, porque a revelação não diz respeito apenas ao povo da era de João, não diz respeito apenas aos discípulos de Jesus, mas a revelação diz respeito a mim e a você, diz respeito à igreja, diz respeito ao homem criado por Deus, amado por Deus e desejado por Deus. É muito importante entendermos algumas coisas, queridos. Nós falamos então a semana passada sobre a 7ª trombeta, que tocará ao final dos 7 anos. Esses 7 anos que foram divididos em 2 partes, sendo a besta 1 e a besta 2. A besta 1, ela está sendo preparada, um grande cenário, um cenário mundial está sendo preparada para a ação predominante dessa besta, que é o anticristo. Esse anticristo que virá, amados irmãos, no tempo determinado, ele trabalhará por 3 anos e meio e logo depois será morto. Ressuscitando então, amados irmãos, na besta número 2, que vai atuar nos segundos 3 anos e meio. É importante, amados, ouvir essa rememoração daquilo que nós já ministramos, para então iniciar um novo tempo de reflexão, né? um novo tema. A partir disso, então, nós entendemos que os santos vencedores, eles serão arrebatados quando? Eles serão arrebatados, amados irmãos, exatamente antes de findar os primeiros 3 anos e meio. Então, os santos vencedores não passarão por todos esses ais, por todas essas coisas sobrenaturais que acontecerão na segunda etapa. Serão colhidos. É como aquele fruto que amadurece e então, no tempo determinado, é colhido. Glória a Deus pelo trabalho poderoso de Deus em nosso tempo para nos amadurecer. Você sabia que o que nos amadurece em nosso tempo são as provações diárias? É por essa razão que Paulo, amados irmãos, registrou em 1 Tessalonicenses 5,18, dizendo: em tudo vocês deem graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, passar provações em nossa era, na era da graça, passar por essas provações é um privilégio, seja qual for a provação, porque toda provação nos leva à maturidade, à maturação. A maturação significa preparação. Quando o fruto está maduro, ele está pronto para a colheita. Assim será com os santos vencedores. Quando os santos vencedores amadurecerem, então o Senhor voltará e colherá a sua safra de vencedores. Amados, é interessante guardar isso. Você e eu temos que nos esforçar nesse tempo para ser vencedor. Nós não podemos nos dar o luxo de passar por cima de palavras tão poderosas reveladas em nosso tempo. Precisamos voltar a entender, buscar, irmãos, com insistência as coisas profundas do Senhor para o governo divino em nossas vidas. Então, amados, partindo dessa primeira palavra que eu dei aqui, né, agora chegou então os santos vencedores número 1 já foram arrebatados. Quem que sobrou? Sobrou as 5 virgens prudentes. Isso representa o quê? Pelo menos a metade de todos aqueles que dizem eu sou crente. E então, elas ficarão, mas eles são amados de Deus. Eles são crentes, eles aceitaram a Jesus, eles aceitaram a palavra como as 5 virgens prudentes, que estavam junto com as prudentes, que tinham as mesmas vestimentas, a mesma luz, tudo era igual. Havia uma única diferença que estava no interior. Então, o grande problema que vai impedir de pessoas serem arrebatadas como santos vencedores não está no exterior, está no interior. Porque a situação começa no interior, não é? Toda a raiz de amargura, toda a maledicência, tudo aquilo que não é bom
que é errado, que é maligno, sempre começa no interior. Ele é tocado na nossa mente, essa mente, então, ela é o interior, ela, então, a partir dali, inicia a situação. Mas, eu quero dizer uma coisa para você, que, então, partindo do arrebatamento dos santos vencedores, ficarão, então, 5 virgens prudentes. E Deus vai tratar com essas 5 virgens prudentes. Para você pensar, e eu pensar agora, parece ser uma minoria. Mas, irmãos, é uma grande maioria. Imagine milhões e milhões de pessoas, 50%. É a metade. É muita gente. E então, agora, começa um trabalho diferenciado. Porque nós já pregamos sobre isso, eu só estou fazendo um esboço. A besta número 1 morre, é morta. E então levanta a besta número 2 para atuar. Muito bem. Ela vai atuar por quanto tempo? Por 3 anos e meio. E as 2 testemunhas que aparecem da parte de Deus que eu acabei de ler, vão pregar que evangelho e que tempo vão pregar? Hoje nós conhecemos o evangelho da graça, que revela a cruz, revela Cristo morrendo na cruz para salvar o pecador. Hoje também nós conhecemos o evangelho do reino. Que é o evangelho do reino? Que é uma realidade, é a realidade inclusiva de Deus em nosso espírito. Isso é o conteúdo do evangelho do reino, é a revelação clara de um rei governante, predominante, que ama habitar na vida dos seus santos. E o interior de cada santo é a casa favorita desse rei. Muito bem. Esse reino, então, esse evangelho do reino, esse evangelho, amados, ele produz o reino dentro de nós. E esse reino terá o poder de manifestar, que é ser arrebatado como santo vencedor. Muito bem. Agora, amados, que evangelho, então, as 2 testemunhas vão pregar? É isso que eu vou falar na próxima reflexão. Agora, ore comigo. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por estar aqui diante do Senhor e poder liberar uma palavra de vida aos santos do Senhor. Pai, ilumina-nos a cada dia e abençoe, Senhor. Nosso encargo aqui é liberar a vida. Eu te peço misericórdia a ti para que eu possa liberar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.